Senhores, bom dia. Vamos retomar os trabalhos da nossa reunião de julgamento de agosto, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nós julgamos anteriormente até o processo 188, que foi o último processo pautado para amanhã, deste dia 5 de agosto. Como o horário ainda nos permite e ainda assim nos faculta a nova redação do artigo 11 da portaria 17.296 do CARF, né? Redação dada pela portaria 18.077 de 30 de julho de 2020, nós vamos antecipar o início da sessão de julgamento da tarde deste dia 5, mas vamos antecipar seguindo a sequência natural da pauta, com o processo 189, processo da Sociedade Educacional da Bahia, sob a relatoria da conselheira Débora Fófano. Por favor, conselheira, fique à vontade com a leitura de relatório e voto. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão no acordo da DRJ de Salvador, que julgou o lançamento procedente em parte referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória CFL 68. O presente auto de infração, segundo o lançamento, foi lavrado tendo em vista que a empresa referenciada deixou de lançar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIP, relativamente ao período de 7 de 2003 a 2 de 2006. Em decorrência da infração, foi aplicada a multa correspondente a 100% do valor da contribuição declarada, observado o limite previsto no parágrafo 4º do artigo 32 da citada Lei 8.212. O valor mínimo que se refere ao parágrafo 4º do artigo 32 da Lei 8.212 corresponde àquele vigente na data da lavratura do auto de infração, atualizado conforme portaria MPS-GM número 119 de 2006. Consoante o relatório fiscal, a aplicação da multa autuada está enquadrada na faixa de 101 a 500 segurados, resultando o limite equivalente ao multiplicador igual a 10 vezes o valor mínimo por competência. Entretanto, o limite legal não foi superado nas competências apuradas. As contribuições declaradas foram apuradas a partir de folhas de pagamento, que resultaram um montante de R$ 34.182,40, conforme demonstrativo de folhas 3. Relato ao auditor fiscal que a autuada é reincidente na mesma infração, conforme se verificou através do auto de infração final 717-5, em decorrência da ocorrência de agravante de reincidência, no mesmo tipo de infração, a multa foi relevada em 3 vezes. O contribuinte foi cientificado do lançamento e apresentou impugnação, alegando que, conforme determinam as instruções da GFIP, por se tratar de obra própria, o impugnante declarou a remuneração paga aos seus empregados na matrícula SEI, aí cita o número, com o Código de Recolhimento 155, relativamente ao período de 7 de 2003 a 2 de 2006, que as GFIP foram apresentadas à fiscalização, contudo não foram consideradas, que as cópias das folhas de pagamento e os relatórios gerados pelo arquivo CFIP, anexados à impugnação, comprovam que a impugnante processou e enviou às GFIP do período objeto de autuação através do Programa Conectividade Social, requer a relevação da multa aplicada. O processo foi baixado em diligência, pela DRJ, conforme despacho de folhas 415 e 416, para verificação quanto à correção da falta apontada na autuação, à vista dos documentos apresentados pelo impugnante. Em pronunciamento de folhas 418, o auditor fiscal concluiu que as faltas foram sanadas pelo autuado. A DRJ julgou o lançamento procedente em parte, transcrevo aqui a ementa do julgado. No recurso cientificado do Acórdão 19 de 10 de 2007, ele apresentou recurso em 19 de 11 de 2007, preliminarmente pugna pela inadequação constitucional do quanto disposto no artigo 306 do Decreto 3.048, que alude à exigência do depósito recursal. Quanto ao mérito, a penalidade pecuniária inicialmente imposta, tendo em vista a clara ironia
na aplicação das normas cabíveis foi acertadamente reduzida pelos julgadores, todavia, o acordo ainda deixou um ponto de imperfeição que enseja a reforma. No presente processo administrativo, o recorrente vem sendo qualificado como reincidente, então ele trata da questão da reincidência, pedindo a relevação da penalidade. E rebate só nesse ponto da questão que ele não é, da reincidência. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A questão da preliminar do depósito recursal já se encontra superada em razão da súmula vinculante 21 do STF. O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa ter apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições. No recurso, o contribuinte insurge-se alegando que o motivo pelo qual não obteve o benefício da relevação da penalidade previsto no artigo 291, parágrafo 1º do RPS, deveu-se ao fato de ter sido qualificado erroneamente como reincidente na mesma infração, quando a hipótese em tela é de continuidade na suposta infração e não de reincidência, e porque a suposta nova conduta infratora teve início antes do término do processo administrativo anterior. Todavia, tal argumento não merece prosperar como se verá a seguir. Deve-se ressaltar que, no tocante ao pedido de relevação da penalidade, a legislação previdenciária prescrevia requisitos objetivos para que esse favor fosse concedido. Eis o que dispunha o revogado artigo 291. Então, eu transcrevo o parágrafo 1º, vê-se que as exigências regulamentares para a dispensa da multa são cumulativas, ou seja, o favor somente é concedido se estiverem presentes todas as condições normativas. No caso em tela, conforme relatado pela autoridade lançadora, o contribuinte não preenche o requisito de ser primário, por ser reincidente no mesmo tipo de infração, auto de infração, final 707.5 e folha 5, com decisão administrativa definitiva em 11 de 3 de 2003. Também não é o caso de infração continuada, como alegado pelo contribuinte, tendo em vista que apenas o lançamento e o trânsito em julgado da decisão administrativa em relação ao mencionado auto de infração ocorreram no ano de 2003, mas o lançamento em questão não se referia às competências desse mesmo ano. Concluindo de forma resumida, a decisão de primeira instância retificou a multa, promovendo a exclusão da gradação da reincidência, corrigindo o valor originalmente lançado, de R$ 102.547,20 para R$ 34.182,40. Na sequência, tendo sido configurada a denúncia espontânea em relação às competências 7 de 2003 a 8 de 2005, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu não ser procedente a aplicação da multa em relação às referidas competências, cabendo nova retificação de seu valor de R$ 34.182,40 para R$ 7.690,86. Em seguida, tendo em vista que o contribuinte comprovou a correção da falta relativa ao período de 9 de 2005 a 2 de 2006 até a decisão da autoridade julgadora, o colegiado entendeu ser cabível a atenuação da penalidade aplicada com redução de 50% nos termos do artigo 291 e 292, inciso 5 do decreto 3.048 de 99, na redação vigente à época dos fatos, restando do lançamento os seguintes valores. Então, eu transcrevo aqui o que resultou. Então, logo não merece reparo a decisão recorrida. Em razão do exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em repita. Senhores, considerações? Débora, você chegou a identificar o que aconteceu com o processo principal? Não, presidente, eu não consegui. Alguém está com o processo aberto aí só para me dar o número de inscrição do CNP do contribuinte, o número do CNPJ? Eu estou. É o 03. Sim. 62. 62. 262. 262, né? 477.
477. E ao contrário, 33. Esse processo, qual é o ano dele? 2006. Lançamento 2006, né? Não sei o período 2002, 2001. Mas o lançamento é o ano do processo mesmo. É 2006. Ele é final 2006-07. Não tem registro nenhum aqui. Eu tive bastante dificuldade porque são processos antigos e eu até tentei localizar, abrir ali, mas não consegui. Deixa eu ver se tem alguma referência aqui. Mas eu não consegui localizar o principal. Aqui na folha 62, nesse procedimento foram lançados 2 autos de infração e 2 NFLD. Tem um valor aqui de 1.700.900, provavelmente a parte do principal, né? Mais um valor de 348 mil e mais esse aqui que... Repete para mim, Rodrigo, CNPJ, por favor. 03 262 477 1000 ao contrário, 33. O processo deve ser o 36526-001918-2698. Foi incluído em parcelamento. Tem incluído em parcelamento, ele confessa, né? O problema é que eu não sei o que, né? Vamos ver se tá. eu ver aqui, porque pode já ter sido alterado anteriormente alguma coisa. Eu acho que não foi, não. 1 milhão e tal aqui. Tranquilo, vamos seguir desse jeito. Assim, nada impediria que a gente colocasse aquela mesma observação, né, Débora? Presidente, então você me fornece o número desse processo principal? É o 36526 001918 2006-98. Colocaria a mesma informação do anterior, então. Eu acho que é relevante, né? Porque sim, a gente, muitos casos, a gente nem identifica o processo, né? Uhum. Seria só para chamar a atenção da unidade, né? Sim. Então, nesse caso, daria só um provimento parcial para determinar a aplicação ao presente dos reflexos decorrentes das eventuais exonerações decididas no processo em que se discutiu a obrigação principal? Não sei, né? Ficou esquisito, né? A gente dá um provimento parcial de algo que não sabe nem exatamente o que é. Eu acho que negar provimento e daí talvez colocar... Ou a ressalva, né? É. Ok. Em negar provimento seria então o seguinte, olha.
Então, seria assim, Débora, vê o que você acha. Negar provimento ao recurso voluntário com a ressalva de que a autoridade responsável pela administração do tributo deve, se for o caso, aplicar ao presente processo, os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no processo em que se discutiu a obrigação principal. Acho que ficou bom, presidente. Ok? Ok. Senhores, essa é a proposta da conselheira Débora. Por favor, como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos sem negar provimento ao recurso voluntário, com a ressalva de que a autoridade responsável pela admissão do tributo deve, se for o caso, aplicar ao presente os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no processo em que se discutiu a obrigação principal. Próximo processo, conselheiro Sávio Salomão, processo de Natal Segurança Network, Comércio e Serviços. Por favor, conselheiro, fique à vontade. Presidente, são 2 processos, na verdade, tá? Da recorrente Natal Segurança Network. O que vai mudar de um para o outro é apenas a competência, e o objeto da autuação tem por... na verdade, a autuação tem por objeto a competência 13/2009, e o outro, salvo engano, deixa eu até abrir aqui já, tem por objeto a competência 8/2009. Então, são as mesmas alegações, certo? Eu já vou aqui, eu vou frisar um pouco aqui nessa parte da impugnação, porque na impugnação aqui, a empresa alega o quê? Que a GFIP da competência tal foi entregue dentro do prazo e que efetuou o parcelamento dos débitos previdenciários consubstanciados no debicado 40.562.6460, abrangendo o período de 1/6/9/2012, enfim. Esse parcelamento aqui não tem nada a ver com o objeto da autuação, certo? E aí, a outra alegação, que a contribuinte levanta a mão aqui, aliás, levanta e lança a mão, a respeito da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea previsto no artigo 472 da Instrução Normativa 971/2009, tá? E aí, a DRJ entende por julgar improcedente a impugnação, o contribuinte apresenta recursos voluntários, o recurso se encontra juntado às folhas 24 a 28, e aí a gente segue com aquela mesma linha de entendimento de que tem algumas questões aqui que foram levantadas tão somente em sede recursal, certo? E aqui eu estou dispondo quais são. Questões a respeito da ocorrência da decadência nos termos do 150, necessidade de intimação prévia, violação ao artigo 146, aplicação do artigo 55, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, essas questões eu não estou reconhecendo. Por outro lado, a questão da decadência é matéria de ordem pública, então, o recurso aqui, tanto um quanto o outro, tem por objeto essa análise efetiva da decadência e a respeito da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. No que diz respeito à preliminar decadência, eu estou negando, aqui estou aplicando a súmula 148, né? E aí eu venho dizendo, na hipótese dos autos, verifique-se que a autuação tem por objeto a competência de 13/2009, no outro caso 8/2009, de modo que a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2011. Isso aí, fim da CIA, em 31/2/2015, com efeito, considerando que a empresa recorrente foi devidamente notificada em 9/1/2014, folhas 10, não há que se falar na ocorrência da decadência. Aplica-se a mesma questão para o outro processo, tá? O que é que vai mudar aí é a forma de contagem, mas, de todo modo, a empresa foi notificada dentro do prazo de 5 anos. Em relação à questão da denúncia espontânea, eu também estou negando, por força da súmula CAF 49, certo? Então, no final aqui, em conclusão,
eu conheço parcialmente o presente recurso, né, as questões que não devem ser conhecidas dizem respeito ao quê? Necessidade de intimação prévia, violação ao 146, aplicação do artigo 55 da Lei Complementar 123, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enfim, essas questões não foram conhecidas, as questões conhecidas se resumem apenas à alegação de decadência e aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea. Decadência deve ser rejeitada e a denúncia espontânea eu aplico aqui a súmula CAF 49. Conclusão, eu conheço parcialmente o presente recurso, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Então, é um resultado que se aplica para o outro processo também, tá? Porque o que muda de um para o outro é apenas a competência. Senhores, considerações? Só em relação a competência 13 de 2009, salvo engano, ela começa em janeiro de 2009. 13 de 2009, janeiro de 2009. Então, ela deve ser transmitida ali a GFIP até 31 de janeiro de 2010. Não, mas aí não está decadente, tá? Mas é porque eu acho que 13 de 2009 ela é só uma pequena correção. Não sei se você vai entender o que vai seguir o que eu estou propondo, mas é só porque eu acho que o prazo inicial para a competência 13 sempre é o 1º de janeiro do ano seguinte. Salvo engano, nas competências 13, ele tem que mandar no próprio ano do 13º. Não é no certo, dezembro, não. Tá certo, isso mesmo. Isso não afasta decadência, mas é só para... Peraí, um processo aqui, a competência foi em 8 de 2009. Então, o prazo começa-se a contar em janeiro de 2010, certo? Isso. Beleza. O outro processo, a competência foi 13 de 2009. A obrigatoriedade de envio da GFIP vai até 31 de dezembro, 31 de janeiro de 2010. Então, considerando isso aí, o prazo só começa a contar em 1º de janeiro de 2011, não seria isso? 31 de janeiro de 2010, eu achava que 13º tinha que entregar no próprio ano. Se vocês verificarem até o próprio auto de infração aqui, vou até pegar aqui, ó. Prazo de entrega final, auto de infração desse processo, desse primeiro processo aí, certo? Final 2014-11. O auto de infração está lá nas folhas 9. Aí tem lá, competência 13 de 2009. Prazo final entrega 31 de 1 de 2010. Entendeu? E aí a entrega só se deu aqui em 1 de 10 de 2010, 9 meses de atraso. Então, considerando que o prazo final até é uma questão que consta do próprio manual GFIP-CFIP, lá o 8.4. As competências de 13 devem ser entregues até 31 de 1 do ano subsequente. Entendeu? Está verificando isso aí? Tô vendo, realmente. Prazo final de entrega, 31 de 1 de 2010. É diferente aqui da GFIP, enfim. A questão aqui que a gente está falando de prazo de entrega, e o Rodrigo está fazendo link com a ocorrência do fato gerador, não é isso, Rodrigo? Não, é porque quando a gente não... até a questão da decadência principal, a gente considera porque dezembro, porque os valores de dezembro, a gente só começa a contar do outro exercício porque eles são declarados só em janeiro. Isso. O valor do 13º termina em 31 de dezembro, né, o fato gerador só que o 13º, ele é no curso, o fato gerador ele é considerado no curso no meio de dezembro, né? Agora, o prazo para entregar a declaração que é posterior. Aí, agora a questão, essa decadência começa a contar do momento em que ocorre, termina o prazo ou do fato gerador? Não, aí no caso... seria da declaração, né? Seria um 7.3 mesmo. Mas, assim, eu estou dizendo, até quando a gente aplica um 7.3,
não estou dizendo em relação a essa multa, não, mas quando a gente vai aplicar um 73, eu, pelo menos, sempre segrego. Eu digo, ó, até tá decadente, sei lá, até novembro de tal ano, mais o 13º. Dezembro não entra nesse bolo, porque dezembro ele tem que entregar no ano seguinte, e aí posterga mais um ano, enfim. Eu sempre incluí o 13º junto com os meses até novembro. Porque eu não sei onde foi que eu li, não sei se é algum decreto, alguma coisa, dizendo que o 13º tinha que ser entregue no próprio ano que ocorreu. Mas pelo que eu estou vendo aqui do próprio auto de infração, o prazo, né, realmente, de fato, para o final é 31 de janeiro do ano seguinte. E então... aqui, Rodrigo, apenas complementando aí seu raciocínio, e até como eu estava falando, não sei se vocês pegaram lote de GFIP aí, até devo ter feito algum comentário nesse sentido para algum amigo, cara, que eu estou sonhando com as alegações. Não sei se Débora também está passando pela mesma coisa. Eu tinha pesadelo, cara, com minhas provas de matemática ainda do primeiro, segundo, terceiro ano, né, do ensino médio, mas agora não. Agora os meus pesadelos são com as alegações de GFIP. Denúncia espontânea, intimação prévia, não sei o que lá. E aí, em virtude de ter pego esse lote aí, com 60 e poucos processos, eu tive que parar para estudar um pouco o próprio manual GFIP, né, um manual de 200 folhas e tal. E aí, se você pega esse manual, por isso que eu perguntei, não sei se você teve a oportunidade de pegar lotes nesse sentido, e até se tivesse, realmente, certamente teria estudado esse manual, mas se você pega o manual, tem lá item 6 do capítulo 1, que é orientações gerais, aí tem o arquivo tal, que é o NRA, referente à competência de 13, destinado exclusivamente à Previdência Social, deve ser transmitido até 31 de janeiro do ano seguinte ao referido da competência. Então, me ativo basicamente a essas questões aí, sabe? Então, por isso que essas questões de decadência eu estou contando, quando tem por objeto a competência 13, eu estou contando do ano seguinte, né? Então, 13 de 2009, eu estou só contando, se 13 de 2009, o contribuinte poderia transmitir até janeiro de 2010. Então, considerando esse fato, começa a contar o prazo decadencial em janeiro de 2011. Então, eu estou indo por aí, certo? Entendi, perfeito. Faz sentido mesmo. Senhores, nesse caso também não faria a menor diferença, né? Porque o atraso são 9 meses, né? Como conta, o conselheiro relator conhecendo apenas em parte o recurso voluntário e negando o provimento da parte conhecida. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Acompanho também. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado para os processos 190 e 191 de Natal Segurança Network, Comércio e Serviços, fica acordo de membro colegiado por unanimidade de votos e não conhecer em parte do recurso voluntário, por isso tratar de termo estranho litígio administrativo, instaurado com a impugnação do lançamento, na parte conhecida por unanimidade de voto, negado de provimento. Processo seguinte, NEMO, Núcleo Especializado em Medicina Ocupacional Limitada, também do conselheiro Sávio. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Vou abrir aqui o processo, presidente, que eu fui abrir o manual GFIP até para me certificar. NEMO. Nesse processo aqui, tem uma peculiaridade, certo? Eu estava seguindo aqui, na verdade é um processo que tem por objeto multa de atraso em GFIP e tal, as alegações são basicamente as mesmas que a gente tem se debruçado aqui, né? E eu estava seguindo uma linha, eu até peço permissão aos colegas para ir já direto ao voto aqui, pelo que vocês observam dos grifos em verde, eu estava seguindo qual linha? Porque aqui o contribuinte dispõe que apresentou, eu até tinha trocado figurinha com o Daniel a respeito desse caso, né, Daniel? Não sei se você se recorda. Aqui o contribuinte está dispondo que apresentou a GFIP, competência 13 de 2013, a inicial dentro do prazo. E aí, a retificadora que foi apresentada fora do prazo, né? E aí eu estava seguindo uma linha aqui, inclusive
essas razões que eu acho que eu já até expus aí a vocês no voto anterior, que estudei esse manual CFIP aí e tal, não integralmente, mas a grande parte, né, das orientações ali. E o que é que eu entendi aqui? Porque ele diz, olha, eu apresentei a GFIP inicial dentro do prazo, mas a retificadora não. E aí, quando ele apresenta a retificadora fora do prazo, para a Previdência Social, meio que inexistiu aquela GFIP inicial, porque as GFIPs aí contém a mesma chave, certo? Contém as mesmas chaves, e aí chave é o quê? Quando uma GFIP para outra existe as mesmas informações do tipo competência, contribuinte, FPAS, tal. Então, quando uma GFIP para outra tem a mesma chave e os números de controle são diferentes, você entende que a GFIP posterior é uma GFIP retificadora. Então, a Previdência só reconhece a GFIP retificadora. É meio que aquela GFIP ali inicial entregue não existiu, entendeu? Porque foi trocada, foi substituída por completo. E aí, considerando essas premissas, eu falei mais ou menos isso, né? Não com essas palavras, mas aí o que é que eu desenvolvi? Olha só, como a GFIP retificadora substitui a inicial para a Previdência não existiu. E aí, não existindo, a GFIP foi entregue fora do prazo, né? Eu estava seguindo essa linha de entendimento. E aí eu vi que a gente, nas sessões anteriores, até tem um processo da Débora, né, Débora? Até é um precedente que eu até me utilizei naquele caso lá da nulidade, que eu até acabei mudando o voto. Mas aí a gente reconheceu que mesmo nesses casos, quando a retificadora é entregue fora do prazo, sendo que a inicial foi entregue dentro do prazo, a gente acaba acolhendo, né? Então, esse é o ponto aí que eu queria colocar para vocês, né? Eu tive essa linha de raciocínio, que realmente eu parei para dar uma olhada nesse manual GFIP, CFIP e tal, e entendi da forma como a Previdência entende, né? No sentido de, se você entregou a GFIP retificadora, e aí a retificadora só é considerada enquanto tal, porque contém a mesma chave, certo? De acesso da GFIP inicial e número de controle diferentes. Se tivesse a mesma chave e o mesmo número de controle, aí seria GFIP entregues em duplicidade. Tem toda uma questão. Só que como o número de controle aqui é diverso, a Receita e o sistema entende como GFIP retificador. E por isso mesmo, aquela GFIP inicial é meio que inexiste, né? Não foi entregue, nunca existiu. Então, eu segui essa linha de entendimento. E aí, seguindo essa linha de entendimento, eu acabei, pelo menos nesse ponto aqui, que os demais pontos, como vocês podem ver, dizem respeito àquelas alegações padrão. Nesse ponto aqui, eu acabei por negar provimento ao recurso. Mas, como eu bem disse aí, né? Tem um precedente da Débora em que se enquadra nessa situação aí, né? A gente analisou essa mesma hipótese e a gente acabou dando provimento ao recurso, porque a GFIP inicial tinha sido entregue dentro do prazo. Então, eu queria até colocar para debate isso aí, porque, pelo menos nesse ponto aqui, eu depois que vi o processo da Débora, né, e eu analisei com mais afinco, eu fiquei na dúvida. Faz sentido, né, seus comentários, tudinho, mas eu acho que para efeito de multa, da penalidade, ele o contribuinte não praticou um fato, né, um ato passível de ser penalizado, porque ele cumpriu com a obrigação acessória, que foi entregar no prazo. Por mais que aquela GFIP que ele entregou no prazo tenha sido substituída por uma outra, depois, a posteriori, enfim, eu estou vendo aqui todas as suas ponderações sobre número de controle, chave e tudo mais, mas eu acho que é o requisito que ele tem para retificar justamente esse, porque se ele botar mesmo número de chaves, mesmo número de controle, vai ser duplicidade, não é o que ele quer. Enfim, ele teve que botar com a mesma chave e com outro número de controle para
para substituir realmente as informações lá que ele tinha colocado erradamente. Enfim, se o sistema permite e se é facultado a ele fazer uma retificação, ok. Aí, se não, toda retificação vai pressupor que ele entregou em atraso. E aí toda retificação vai ser já uma multa. É por isso que eu acho que a retificadora não... Eu também, por isso que eu estou colocando para apreciação de vocês. E aí também tem outro ponto, né, Daniel, que aí a gente até discorreu a respeito, que era a irrelevância de que a GFIP foi entregue dentro do prazo. Então, era a competência de 13, mas a GFIP inicial foi entregue em 19/12, né? Então, eu e Daniel chegamos à conclusão que isso aí era irrelevante, né? Que o ponto era aquele outro lá da questão da retificadora. É 31 de janeiro do ano seguinte para apresentar. Se ele apresentou 19, ele está dentro do prazo, né? Ele se antecipou. E aí, se vocês, não sei se vocês estão com o processo em aberto, a GFIP inicial aqui está juntada, na verdade, nem a GFIP não, o comprovante de transmissão, né? Que é aquele comprovante lá de declaração das contribuições, ao qual listado lá no manual GFIP. Esse comprovante inicial está juntado às folhas 14 e a retificadora está juntada às folhas 15, que a retificadora foi realizada em 26/2/2015. E a gente está discutindo aqui GFIP de 2009/13. Só que aí, como a gente vê, a inicial foi transmitida em 19/12/2013, ou seja, dentro do prazo, né? Então, esse é o ponto. O ponto aí a ser destacado, como você estudou mais a fundo essa matéria, você falou que tem um tipo de retificadora que aí é por chave, né? Isso. Que praticamente substitui a GFIP anterior, né? Isso, é isso. Isso aí que gera multa. É como se aquela que ele apresentou naquele prazo não... fosse equivalesse, né? Isso, né? Porque senão ele, seguindo a lógica que... Se bem que ele está... pelo raciocínio do Rodrigo, ele pode, assim, jogar de acordo com o jogo, né? Mas, assim, ele poderia apenas apresentar um simples papel, uma GFIP lá sem informação nenhuma, né? Para não perder o prazo, e depois ele apresentar a GFIP efetivamente com o conteúdo correto, né? Pois é, e aí é que está a questão da diferença. De uma para outra. Que ele faz, é como se aquela que ele apresentou no prazo, ela deixasse de existir porque ela, digamos assim, materialmente não era uma GFIP. Agora, se a retificação, né? Aí é essa questão aí que você, com mais propriedade, pode citar. Isso aí, tem esse ponto aí. É qualitativo, a qualidade das informações que aí puxava, aquele negócio todo. Isso, tem esse ponto aí, Daniel. Eu verifiquei aqui, cara, que de uma para outra não há qualquer diferença, certo? Inclusive, a própria empresa dispõe alguma coisa nesse sentido. O que ela põe aqui é que... Teria que ver o regulamento, né? Porque a Receita não iria fazer também um sistema desses, simplesmente sempre que o cidadão retificasse, levasse uma multa. Não é a questão, porque isso aí com certeza está... Como você falou, o tipo de retificação, né, e o sistema entende que, dependendo da modificação das informações lá, é como se estivesse apresentando um novo GFIP. Aí seria uma questão de ver especificamente como é a regra do sistema, né, da informação. Segundo o manual GFIP, né, de acordo com o que eu estudei aí, eles não tratam dessa situação, né, Daniel, em específico, dessa hipótese. O que é que a gente pode levar em conta é que, pelo menos, o que dispõe no manual é que a GFIP apresentada com a mesma chave, posteriormente, né, e aí, de uma GFIP para outra, há diferença de número de controles, então a GFIP posterior é tida por retificadora. E aí, sendo retificadora, e aí eu queria... falar para vocês, deixar claro que, assim,
essa parte de sendo retificador, o que é que foi retificado e tal, não consta no manual, certo? O que é que dispõe aqui? Se foi entregue GFIP posterior e a GFIP apresentar a mesma chave da anterior e, em contrapartida, número de controle diferentes, a GFIP posterior será tida por retificadora e substituirá todas as informações da GFIP inicial. Mas não tem nada a respeito de, se a GFIP apresentar esse ou aquele caso, tal, entendeu? O que dispõe o manual é de forma, aliás, a forma que o manual dispõe é bem genérica. É nesses termos aí que eu falei para vocês. Agora, se a gente for verificar aqui o caso em concreto, o contribuinte até fala porque apresentou a GFIP retificadora. A gente está vendo aqui os documentos, não sei quem é que está com o processo em aberto, mas aí, como eu estava falando para vocês, folhas 14 e 15, tem os dois comprovantes de declaração. E aí a gente vê aqui que são as mesmas informações, né? São os mesmos cálculos aqui e tal. E o que é que o contribuinte apresenta nesse sentido? Que apresentou a GFIP retificadora por meio da qual informou a alteração cadastral de um funcionário específico, né? Eu não consegui identificar aqui de um para o outro comprovante algum ponto nesse sentido, né? Porque até como eu falei para vocês, todos os cálculos aqui são o mesmo FPAS, o mesmo código de GPS, todas as informações, modalidade simples, alíquota 1, competência, tomador, tudo, está tudo igual, só o que ele se apresenta é só isso. Olha só, eu apresentei a retificadora porque houve uma alteração cadastral em relação a um funcionário específico, né? Então, foi isso, de uma para outra, as mesmas informações aí. Então, mais uma vez aí, estou colocando a questão para discussão, porque realmente é um ponto que eu estou na dúvida. Fábio, eu acho, cara, que assim, porque fica difícil sustentar a motivação do lançamento, dizendo que a Receita, que o INSS lá considerou como uma GFIP retificadora. Uma GFIP retificadora, naturalmente, ela dá esse caráter de substituição da original, e foi por conta disso que a gente cancelou todas as outras. Por mais que tenha tido alguma divergência com essa questão dos códigos, mas se na essência, de fato, a Previdência considera essa GFIP como retificadora, não é que se falar. O máximo que eu poderia entender é que houve um erro de procedimento do contribuinte e, portanto, ele não está em atraso. Ele não deixou de apresentar aquela declaração no prazo correto, entendeu? Então, de todo modo, acho que não subsistiria o lançamento, não. Tranquilo, foi isso que eu falei para vocês, foi um ponto que eu fiquei na dúvida e ainda levando em consideração muito o que a Débora expôs lá no precedente dela, né, que foi um precedente da nossa turma, né? Inclusive, esse manual CFIP, GFIP ali, é o mundo ideal, e o contribuinte nessas que a gente cancelou na sessão passada, é exatamente isso, a própria Receita orientava ele, porque lá houve erro de transmissão. Então, eu entendo também que é retificador e que não seria, assim, apesar do manual falar isso, está bem claro que seria a retificadora nesse caso, e não a original. Isso, exato. Já teriam sido submetidas ao fisco, não tem por que entender que isso é uma informação nova, né? Diga, Rodrigo. Não, eu só ia comentar que entendo perfeitamente, eu vi aqui todo o comentário que está tudo destacado em verde aqui, que Sábio colocou, realmente vai ver que é por isso mesmo que a gente está recebendo tanto processo de multa relativo a essas retificadoras. Porque o próprio sistema, eu acho que ele substitui por completo. E aí apaga aquela declaração que o contribuinte foi lá e entregou no prazo. E aí o sistema vai lá e diz, entregou com atraso. Aí quantos casos chegaram para a gente aqui que entregou com atraso e a gente viu, não, isso aqui ele entregou, isso aqui é só uma retificadora, isso aqui é só uma retificadora. E aí baixou. Então, eu acho que são as impropriedades, vamos dizer assim, do próprio sistema que possivelmente já deve ter corrigido isso. Porque realmente, assim, faz sentido isso tudo que Sábio escreveu aqui, e é por isso que está ocorrendo tanta multa aí, porque o próprio sistema apaga a declaração anterior. Provavelmente é isso.
Conselheiro relator, então você encaminha por... Não, aí é dar provimento ao recurso, né? Porque o contribuinte apresentou a inicial dentro do prazo. Perfeito. Então, o processo 192 do contribuinte NEMO, Grupo Especializado em Medicina Ocupacional, proposta do conselheiro relator de dar provimento ao recurso voluntário por ter identificado que se trata que a declaração autuada decorre, na verdade, de uma retificação de uma declaração apresentada anteriormente dentro do prazo. Como vota o conselheiro Daniel? Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho, então o resultado fica: acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, Nivaldo Rebouças Montelo Filho, processo 193, final 2015-94, processo que se constitui de um paradigma de lotes repetitivos, cujo resultado será aplicado aos processos 194 e 195. Por favor, conselheiro Sábio, fique à vontade. Presidente, esse caso aqui tem uma peculiaridade também, né? Processo que tem por objeto multa em atraso de GFIP, paradigma, como você bem mencionou aí, impugnação, em sede de impugnação, a empresa alegou a abusividade e a ilegalidade das multas impostas e a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea e a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previsto no artigo 2º da Lei 9784/99. E aí a DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, né? O contribuinte apresentou recurso voluntário dentro do prazo, mas eu verifiquei aqui que o recurso não preenche os demais requisitos de admissibilidade. Aí eu vou explicar aqui para vocês, né? Essa parte grifada aqui já na parte do voto, é que a empresa recorrente encontra-se por sustentar tão somente que, por orientação da FENACOM, o presente processo seja arquivado com base no projeto de lei número tal, o qual se encontra em tramitação no Congresso Nacional. Todavia, quando o oferecimento da impugnação, a empresa recorrente não arguiu quaisquer questões a respeito da suposta aplicabilidade do PL 7.512/2014. Então, a gente vê que é mais um caso que se repete aqui, contribuinte em sede de impugnação alega A, B, C, D, e aqui chega num recurso voluntário, alega Z, né? Uma matéria que não tem nada a ver com uma matéria que foi alegada em impugnação e que foi debatida pela autoridade de primeira instância. Então, por isso mesmo é que eu estou entendendo pelo não conhecimento do recurso. Então, basicamente é isso. Senhores, considerações? Como vota o conselheiro Daniel? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário por este tratar exclusivamente de tema estranho. Aí um tema só, não é isso? Estranho, um tema só. Instaurado com a impugnação ao lançamento. Esse resultado, como disse, se replica aos dois processos posteriores da pauta. Processo número 194 e processo 195. Para os quais estará consignado o seguinte resultado: não conhecer do recurso voluntário, por estar exclusivamente de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, o julgamento do processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se decidido no processo final 2015-94, que foi esse que acabou de ser relatado. Esse é um resultado aplicável ao processo do contribuinte Mary Roxo Tonon e Organização Ambrósio Limitada, Sociedade por Cotas Limitada. Senhores, próximo processo 196, conselheiro Sávio, por favor, Pacheco e Marinho Advogados. Bom, mais um processo que tem por objeto multa em atraso de GFIP, competências de 2012,
né? Eu já vou aqui partir para o voto. Esse processo em específico não tem maiores complexidades, até porque a empresa aqui levanta as mesmas questões em sede de impugnação e recurso voluntário, tá? E são as mesmas questões que a gente já vem analisando aí. A primeira alegação diz respeito à ocorrência da decadência. Eu estou aplicando a súmula CAF 148, porque o contribuinte estava defendendo-se aqui sobre a premissa de que tinha ocorrido a decadência, e a decadência aqui para ele, ainda que tivesse sido verificada à luz do 173.1 do Código Tributário, estaria configurada, né? Eu estou aqui falando que realmente aplico a súmula CAF 148, só que na hipótese dos autos, a autuação, considerando que a autuação tem por objeto as competências de 2012, a contagem do prazo decadencial começou a fluir em 1º de janeiro de 2013. Aqui não tem competência do 13º, tá? Então, o prazo decadencial começou a fluir em janeiro de 2013, sendo que a empresa foi devidamente notificada da autuação em 22 de 5 de 2017, quando poderia ter sido notificada até o prazo, melhor dizendo, de 31 de 12 de 2017. Então, sendo em maio de 2017, não haveria que se falar em decadência. Questão da intimação prévia, eu estou também rejeitando, né, com base na súmula CAF 46, questão das obrigações acessórias, que ele fala aqui que não houve prejuízo e tal, eu estou fazendo aquele apanhado, de que as obrigações acessórias não seguem as obrigações principais, e ainda que a obrigação principal tenha sido cumprida ou inexista, subsiste a obrigatoriedade em relação à apresentação de declarações de EFIP. Questão do Instituto da Denúncia Espontânea, também estou negando, por força da súmula CAF 49. Questão aqui da aplicação da multa e da interpretação do artigo 32. É aquela mesma situação que a gente já viu nos processos anteriores, da questão da matemática, né, que ele diz que deveria ser só 500 e tal, ou deveria ter sido aplicada apenas os 2%, que consta lá do inciso 2 do 32A, e aí eu venho fazendo aquele apanhado da matemática para dizer que, como a autuação compreende várias competências aqui, né, a infração diz respeito a várias competências, a multa foi aplicada de acordo com o que a legislação de regência prevê. Aquele valor mínimo de 500, tal, que deve ser multiplicado por cada competência que foi descumprida. Por fim, o contribuinte fala aqui na questão da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aí eu estou aplicando a súmula CAF número 2. Em conclusão, eu estou conhecendo o presente recurso e estou votando por negagem e provimento. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário formalizado no processo da Pacheco e Marinho Advogados, final 2017-32. Vamos ao processo 197 da recorrente com Gelup, representação comercial e serviços para empresa limitada. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade. Bom, mais um processo que tem para objeto multa em atraso de EFIP, competências 2010. Eu já vou aqui partir para o voto, tá? E aí, como vocês podem observar, uma das alegações da empresa em sede de recurso, que, aliás, foi uma das alegações também constantes da impugnação, é que as GFIPs foram entregues realmente fora do prazo, mas que a empresa nunca teve e nunca possuiu empregados, bem como nunca houve prejuízo entre as partes.
que ainda que as GFIPs tenham sido transmitidas fora do prazo, disseram que não foram entregues disseram que foram entregues dentro do próprio mês, que as GFIPs continham informações cadastrais do sócio e as guias de INSS, enfim. A própria empresa aqui está reconhecendo que as GFIPs foram entregues fora do prazo, sendo que, segundo a empresa, por não haver prejuízo ao erário e em face de que nunca possuíam empregados, as GFIPs não deveriam ter sido entregues, mais ou menos isso, né? Então, eu estou fazendo aquele apanhado aqui, que as obrigações acessórias são autônomas, estou dizendo aqui que ainda que a empresa não possui funcionários, ela deve apresentar a GFIP, né, indicando a ausência de fato gerador, e isso aí é uma orientação e prescrição que consta do próprio manual GFIP, CFIP 8.4, né, e aí eu estou negando provimento ao recurso. Ok, senhores, proposta do voto do relator, negando provimento ao recurso do processo 197, alguém quer fazer alguma consideração? Como vota Daniel? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho. Marita? Acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. E Marcelo? Acompanho. Ok, eu também acompanho. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 198 da pauta, Ricardo José Teixeira. Relator, conselheiro Sávio. Por favor, conselheiro. Bom, mais um processo que diz respeito à multa por atraso de entrega de GFIP, competências aqui de 2011. Aí a empresa só alegou em sede de impugnação, a impugnação se encontra as folhas 4 e 5, que, no caso, deveria haver a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, né? A DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente. A empresa aqui, em sede de recurso, o recurso foi juntado às folhas 29 a 35, o recurso foi protocolado dentro do prazo, preenche os demais requisitos, né? E aí, passando às alegações, a empresa está discorrendo aqui sobre a ocorrência da decadência, do direito ao tratamento diferenciado para empresas optantes do Simples, né? Aquela aplicação do artigo 55, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006. A empresa está questionando também a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, do direito à intimação prévia, da omissão administrativa e violação ao artigo 146, violação aos princípios constitucionais e da aplicação do projeto de lei 7.512/2014, né? Então, essas questões aí a respeito da aplicabilidade do artigo 55, intimação prévia e fiscalização orientadora, violação ao artigo 146, e violação aos princípios constitucionais, bem como a aplicabilidade do projeto de lei 7.512/2014, são questões novas, né? Não foram suscitadas em sede de impugnação e, portanto, não foram objeto de debate. São questões novas e, por isso mesmo, eu não estou conhecendo-as. E aí, violar o princípio da não supressão de instância. E aí, na parte que deve ser conhecida, que é em relação à questão da decadência, eu estou aplicando a súmula CAF 148, né, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e aí eu verifico que nos autos a autuação compreende as competências de 2011, né, de modo que o prazo começou a fluir em janeiro de 2012, aqui mais uma vez não tem a competência de 13º, e aí o prazo findacia em 31/12/2016, sendo que a empresa foi devidamente notificada da autuação em 7/10/2016, ou seja, não há que se falar na decadência. Em relação a outra questão que deve ser conhecida e, portanto, examinada, questão da denúncia espontânea, eu estou aqui aplicando a súmula CAF 49. Então,
Em conclusão, eu conheço parcialmente do presente recurso e, na parte conhecida, eu estou entendendo por negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator e assim o resultado do item 198 da pauta. Contribuinte Ricardo José Teixeira fica o seguinte: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Processo seguinte, item 199, RPC Construções e Incorporações Imobiliárias. Conselheiro Sávio, por favor, fique à vontade. Mais um processo aqui, presidente, que tem por objeto multa em atraso da TFIP, né, o último dos meus processos. Processo abrange as competências de 2010. A multa foi aplicada aqui em 2.500. Eu acho que até conferi aqui essa situação. Aliás, tem mais competências. Aqui é 7/10 a 11/2010. Eu estava lendo I. Então, são mais competências aqui, né? Em respeito ao ano calendário 2010. A empresa foi devidamente intimada através de edital, apresentou impugnação tempestiva, a impugnação encontra-se colacionada às folhas 7 a 14, né? E a empresa alegou o quê? Nulidade do auto de infração, uma vez que as GFIPs foram entregues espontaneamente, né? Então, aquela nulidade que se mistura ali, se confunde com a alegação de aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, né? A empresa também alegou a prescrição. Então, essas questões são questões preliminares. No mérito, a empresa suscitou a violação do princípio da publicidade, o caráter educativo da multa e a violação ao princípio constitucional da vedação ao confisco, a mudança do critério jurídico de interpretação, a violação ao artigo 146, a aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea, a necessidade de intimação prévia e a aplicação do projeto de lei 7.512/2014. Tá? A DRJ entendeu por julgar a impugnação improcedente, o contribuinte foi devidamente intimado, apresentou recurso voluntário de folhas 92 a 96 dentro do prazo legal, né? E aí, considerando que o recurso foi apresentado dentro do prazo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade, eu entendi por conhecê-lo, e aí passo a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias. Então, basicamente, as mesmas alegações que a gente está acostumado a ver aqui, né? A primeira delas diz respeito àquela questão lá que não houve não causou nenhum prejuízo ao fisco, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, que a partir do momento que cumpriu com as obrigações principais consubstanciadas ali nas GFIPs, a finalidade das obrigações acessórias foi cumprida, tal. Questão da preliminar, aqui ele nem levanta, salvo engano, a questão da prescrição. Então é isso. As alegações aqui só se resumem-se a essas duas aí, da questão de ausência de prejuízo, a questão aqui, que o Estado brasileiro impõe penosas obrigações burocráticas às empresas, as quais, aliás, são as bases de sustentação da economia e tal. Nesse ponto, ele está pleiteando aqui a aplicação do projeto de lei, né? No mérito, está dizendo basicamente está defendendo a mesma linha de raciocínio de que não houve prejuízo. A empresa não se enquadra no tipo de sonegador quanto mais, e nem mesmo no tipo de mera sonegadora. Haja visto que a lei em discussão tem por objeto penalidade aplicada em decorrência do atraso em GFIP. Enfim, então, o processo aqui, em sede de recurso voluntário, se resume apenas a esses dois pontos. Primeiro, a questão da ausência de prejuízo, né, que aí eu estou negando, e aí desenvolvendo aquele raciocínio que as obrigações acessórias
são autônomas e no campo tributário não acompanham as obrigações principais, né? E, por fim, a questão da aplicação do projeto de lei 96 de 2018, numeração antiga 7.512 de 2014. Estou falando que não há que se falar na aplicação de projeto de lei por se tratar de projeto de lei. Não dá para ser aplicado como se lei fosse. Enfim, então eu estou conhecendo aqui, volta para trás. É isso mesmo. Eu estou conhecendo aqui do recurso e estou votando por negar provimento, porque eu estava vendo aqui a emenda e a emenda ficou grande, mas realmente diz respeito apenas a essas questões que eu estou colocando aqui. Senhores, considerações? Como vota, Daniel? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também acompanho o relator, então o resultado para o processo da RPC Construções e Incorporações Imobiliárias, item 199 da pauta, é o seguinte: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, com isso a gente conclui o tema, né, seguindo a nossa pauta temática, né, o tema previdenciário, contribuições previdenciárias, e a partir de agora o tema a ser tratado por nós será imposto territorial rural. Assim, considerando a chegada do horário de almoço, a proximidade do horário de almoço, nós vamos parar a nossa reunião e retomar logo após o almoço aos trabalhos dessa sessão da parte da tarde do dia 5, e com o julgamento dos processos 200 e seguintes. Ressaltando que a gente tem uma pauta, vamos botar entre aspas, número 2, porque foi em campo apenas um processo e seus 2 repetitivos, que foram processos retirados de pauta na reunião passada por conta do pedido de vistas formalizado no curso do julgamento. E eu tinha até imaginado de colocar esses processos na sequência, mas eu vou fazer o julgamento desses processos só para ficar mais fácil para a identificação do contribuinte na eventual consulta aos vídeos gravados. Vou fazer na sequência em que a gente concluir toda a pauta da tarde da sessão da pauta número 1, ok? Então, vou encerrar agora a nossa gravação para retornar após o almoço. Muito obrigado, senhores. Bom almoço a todos.